Quando eu era rapaz, resolvi mudar para a capital e tentar a sorte. No princípio foi difícil, pois não consegui encontrar nada para fazer, apesar de procurar por todos os cantos da cidade. Até que um dia conheci um senhor que me ajudou a conseguir um trabalho de coveiro no mesmo cemitério em que trabalhava. Apesar das histórias assombradas que eu ouvia e nunca acreditei, ali trabalhei vários meses, abrindo covas quase diariamente, sem nunca ver ou ouvir algo sinistro. Porém, um certo dia, por volta das 10 da manhã, quando eu cavava a primeira cova, ouvi passos de uma pessoa aproximando. Como era normal a presença de pessoas visitando seus familiares, não dei muita importância. Comecei a notar e senti que aquela pessoa havia parado ao meu lado. Levantei a cabeça e olhei para ele. Era um senhor de mais ou menos 30 e poucos anos de idade. Branco, bem vestido, com paletó negro, camisa interior branca e bem penteado. Lhe dei um bom dia e voltei continuando com meu trabalho. Ele continuou ao meu lado e observando. Minutos depois, ele perguntou quantas covas eu iria cavar naquele dia. E sem olhar para ele, respondi que até aquele momento só sabia de uma. 2, disse ele. Quando voltei para perguntar como sabia, ele já havia afastado e caminhava entre as catacumbas. Naquele mesmo dia, recebi um comunicado do gerente para que outra cova fosse aberta. O jovem senhor tinha razão. No dia seguinte, 2 enterros foram realizados. Um pela manhã e outro à tarde. Tão logo os familiares e amigos do último enterro saíram, eu fui até aquela sepultura para recolher algum lixo deixado para trás. E enquanto limpava, algo me chamou a atenção. Algo inexplicável que me causou arrepios da cabeça aos pés. Pois naquela sepultura havia sido colocada uma fotografia de um senhor branco de uns 30 e poucos anos de idade, vestido com paletó negro, camisa branca e bem penteado. O mesmo senhor que eu havia visto no dia anterior. Eu não podia acreditar. Por um bom tempo, fiquei a caminhar de um lado a outro da sepultura, olhando espantado, assustado e confuso para a foto que estranhamente parecia me seguir com o olhar. Aquilo foi o suficiente para que abandonasse o trabalho e retornasse ao sítio onde vivo atualmente. Três anos atrás, eu trabalhava como guarda noturno, ou vigia, como queiram chamar, de um enorme e antigo cemitério da cidade. O cemitério é dividido em 2 partes. A parte nova, onde os residentes são identificados apenas por uma simples placa. E a parte velha, repleta de antigas sepulturas e mausoléus, que mais parecem pequenas igrejas com suas imponentes arquiteturas e decorações. Como na parte nova não havia muito que ser violado e roubado, eu passava a maior parte das noites na parte velha, protegendo a história e a última riqueza dos mais velhos residentes. A iluminação era fraca, e somente nas ruas. Entre as sepulturas e mausoléus, a escuridão era quase total. E foi numa certa noite, por volta de 1 da manhã, quando tudo começou. Eu caminhava entre as sepulturas, focando a lanterna aqui e ali, quando uma voz às minhas costas murmurou: "Pare e ponha as mãos na cabeça." Espantado e sem ter a menor ideia de quem havia dado aquela ordem, eu parei. Coloquei as mãos na cabeça e esperei. Os passos foram aproximando, meu coração acelerando e o medo aumentando. Segundos depois, 2 enormes mãos agarraram as minhas e, torcendo os meus braços para trás, ele disse: "Polícia."
que faz aqui nesse cemitério?" perguntou, virando-me em sua direção. Aliviado ao ver o uniforme, respondi que eu era guarda noturno e que estava trabalhando. "Alguma coisa errada, oficial?" perguntei. E foi então que ele disse que a central havia recebido um telefonema pedindo socorro e tudo indicava ser daquele cemitério. Depois de explicar que não havia visto ou ouvido nada, o policial tirou as algemas e saímos juntos a procurar pela vítima. Não encontramos ninguém. Não ouvimos nada. 1 hora depois, ele saiu e eu continuei meu trabalho. Nada mais aconteceu e a noite passou. E veio a noite seguinte. Outra ronda. 2 da manhã. Enquanto eu caminhava por entre vários e enormes mausoléus, eu vi algo que jamais esperava e que me fez estremecer. Uma voz sofrida de mulher. Um pedido de socorro. Virei naquela direção e não vi nada. Foquei a lanterna nos mausoléus mais próximos e também nada. E outra vez a voz repetiu o pedido de socorro e dessa vez, infelizmente, eu vi. Meu coração quase parou. Meu corpo quase congelou. Meus cabelos arrepiaram de uma maneira espantosa. Eu não queria acreditar no que via. Uns 20 metros adiante, aparecia na porta de um grandíssimo mausoléu e, bem devagar, um estranho rosto de mulher. Apenas o rosto olhando na minha direção. Apesar da iluminação da minha lanterna, o único que podia ver claramente era o escuro ao redor de seus olhos. Assustado e confuso, continuei iluminando aquele rosto, tentando entender o que via. Tentei dizer alguma coisa, mas a voz não saía. E poucos segundos depois, o rosto foi desaparecendo até sumir para o interior do mausoléu. Eu continuei esperando que ela voltasse a aparecer. Mas ela não apareceu. E 2 ou 3 minutos depois, eu dei uma volta por detrás de outros mausoléus, até parar em uma posição onde eu podia iluminar e ver todo o interior daquele mausoléu. Para meu espanto, não havia ninguém. Não havia nada além dos restos de umas velas sobre um pequeno altar contra a parede dos fundos e 2 lajes que cobriam uma enorme cova no meio do piso. Também não existia porta. Apenas uma grade que se encontrava trancada e acorrentada. O que eu vi, com certeza não era real. Só podia ser uma assombração, pois não era possível um ser humano enfiar a cabeça por aquela grade. Enquanto eu olhava para o mausoléu buscando por uma explicação, ouvi uma outra voz às minhas costas, que quase me fez sair correndo de tanto pavor. Mas dessa vez não era uma assombração. Era o mesmo policial da noite anterior, murmurando que ele também havia ouvido e visto o estranho rosto. No dia seguinte, o mausoléu foi aberto, as lajes da cova removidas e os restos mortais de uma moça encontrados dentro de uma mala jogada sobre os caixões ali existentes. E para admiração e confusão de todos, dentro da mala também foi encontrado um velho e enferrujado celular. Te cuida e muito obrigado.